Prepare-se para ouvir relatos de arrepiar sobre encontros assustadores com o desconhecido. Neste vídeo, você vai descobrir casos verídicos de pessoas que sentiram uma presença sinistra à espreita. Narrativas inéditas de encontros no meio da noite, capturando o medo de alguém lá fora. Detalhes macabros e provas que vão testar sua coragem. Se você é fã de terror real, relatos sobrenaturais e histórias de arrepiar, inscreva-se agora e ative o sininho para nunca perder nossos vídeos inéditos. Inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de caçadores de mistérios. Curta se já sentiu algo estranho à espreita. Compartilhe com quem você quer desafiar a coragem. Não fique de fora, novas histórias tenebrosas toda semana. Você está pronto para encarar o que pode estar lá fora? Quando eu tinha 12 anos, minha mãe tinha acabado de começar a confiar em mim o suficiente para me deixar sozinho em casa. Então isso tinha que ser quando eu tivesse 12 anos. Moramos em uma cidadezinha pacífica e normalmente segura, com ruas tranquilas, quintais espaçosos, vizinhos amigáveis e uma charmosa pequena vila com várias lojas e restaurantes. Realmente não é um lugar onde você precisa olhar por cima do ombro à noite, se você estiver caminhando sozinho ou algo assim. Isso simplesmente parece seguro, o que é parte do motivo pelo qual meus pais confiaram em mim sozinho em casa tão jovem. Eu ainda moro com meus pais hoje, na mesma casa. Na noite em questão, era um fim de semana. Meus pais nos deixavam sozinho em casa à noite, quando éramos bem pequenos. Meus avós cuidavam da minha irmã mais velha e de mim, mas como minha irmã não estava em casa por algum motivo, e como eu já tinha idade suficiente para ficar sozinho naquela idade, meus pais decidiram simplesmente confiar em mim sozinho. Meus pais não eram muito presentes. Eles sempre foram um pouco mais ativos no sentido de que eles costumavam viajar ou sair nos fins de semana com os amigos. Eles me deixavam algum dinheiro para pizza no jantar. Era a noite ideal para uma criança de 12 ou 13 anos. Casa só para mim, videogame a noite toda e pizza no jantar. Eu era obcecado por videogames de James Bond quando era criança. Então eu estava jogando um jogo chamado Nightfire pela minha terceira vez no meu PS2. Depois de terminar o jogo mais uma vez, decidi pedir a pizza. Lá havia uma pizzaria bem perto da nossa casa chamada Giannis. Está fechada há anos agora, mas era uma das pizzarias preferidas da minha família. Eu pedi uma pizza normal aos 12 anos. Eu conseguia comer facilmente 3 fatias sozinho. Minha mãe me disse para embrulhar as fatias restantes em papel alumínio e colocá-las na geladeira. Troquei o jogo por outro enquanto eu esperava pela pizza, e quando a campainha finalmente tocou, corri para o andar de baixo com a nota de R$ 50 que meus pais me deixaram. Minha mãe me disse para dar uma gorjeta de R$ 4. A pizzaria ficava a uns 3 quarteirões de distância, então, honestamente, não foi uma gorjeta ruim, especialmente para a época. O entregador era um cara com aparência de 30 e poucos anos. Embora ele parecesse um pouco rude, ele tinha uma barba muito longa e feia. Ele também usava óculos e um boné preto de caminhoneiro. Dei a ele a nota de R$ 50 e pedi o troco específico. Enquanto ele me entregava a caixa e contava o troco, ele olhou para mim, e então olhou para dentro de casa passando por mim, e disse: "Você está sozinho aqui?" Eu sabia que era uma pergunta estranha e assustadora, e meus pais me ensinaram bem sobre ser cauteloso com estranhos. Eu disse que meus pais estavam a voltar para casa. Uma resposta estúpida. Pensando bem, eu poderia ter dito não, mas eu sabia que ele estava perguntando porque, em primeiro lugar, não havia carros na garagem, e o fato de uma criança estar recebendo a pizza na porta em vez de um adulto. Depois que ele me entregou o troco, fechei a porta, comi na cozinha. Provavelmente comi 3 fatias, e depois embrulhei o resto delas e coloquei na geladeira. Voltei para cima e joguei meu outro jogo de James Bond para PS2, Agents Under Fire. Gosto menos deste do que de Nightfire, mas ainda assim passei boas horas jogando.
Eram provavelmente 23 horas quando a campainha tocou. Naturalmente, pensando que eram meus pais, corri escada abaixo até a porta. Disse através da porta: "Mamãe, papai." Mas uma voz desconhecida do outro lado disse: "Ei, preciso de ajuda." Ele disse que precisava usar um telefone. Eu perguntei: "Quem é você?" E ele repetiu que só precisava usar um telefone. Eu não queria espiar pela janela porque, honestamente, eu estava com medo. Decidi subir as escadas e ignorar. Eu sabia, só por bom senso, que abrir aquela porta seria uma ideia horrível. Eu estava subindo as escadas, que ficam bem em frente à porta da frente, quando o homem lá fora bateu na porta e eu ouvi dizer: "Espere, por favor, preciso de ajuda." O que isso significava era que ele me viu. Ele estava observando através do vidro no topo da porta. Eu me virei e, embora estivesse escuro na varanda da frente, ainda conseguia ver o contorno da cabeça do homem. Embora eu não conseguisse ver seus olhos, era óbvio que ele estava me encarando. Eu corri escada acima e corri para o quarto dos meus pais. O único telefone da casa que havia lá em cima era no quarto dos meus pais, então eu fui imediatamente para o telefone e liguei. O número do celular da minha mãe? Eu não memorizei o número do meu pai naquela idade. Minha mãe atendeu o telefone, provavelmente sob a influência de algumas taças de vinho, e então eu disse a ela que havia alguém na porta pedindo para entrar. Este comentário provavelmente a fez ficar sóbria instantaneamente. Como eu lembro, seu tom mudou drasticamente e ela parecia muito mais alta e mais preocupada. Ela me fez algumas perguntas. Primeiro, se eu tinha respondido ao homem ou se o tinha avisado de que eu estava em casa. E eu disse a verdade e disse que sim. Perguntei quem era. A minha mãe ficou cada vez mais preocupada. Ela me perguntou se, por algum motivo, alguém sabia que eu estava lá sozinho. E eu imediatamente pensei no cara da pizza. Eu disse a ela que o cara da pizza perguntou se eu estava ali sozinho. E por volta desta hora, a campainha tocou mais 2 vezes. Contei a minha mãe em pânico, expressando que o cara não iria embora. Minha mãe me disse para ficar no quarto deles e manter a porta trancada. Ela disse que eles estavam chamando a polícia. Minha mãe me manteve na linha com ela no telefone enquanto eles chamavam a polícia usando o telefone do meu pai. Eles tiveram que sair do restaurante em que estavam para ir lá fora para se comunicarem melhor. Era uma noite de verão. As janelas estavam todas entreabertas para deixar entrar um pouco de ar na casa. E pela janela dos meus pais, eu ouvi o portão de um lado da casa dando para o quintal se abrindo de um jeito muito discreto e suave. Que soava como se eu tivesse contado isso para minha mãe. E ela continuou me dizendo para ficar quieto, ficar no quarto deles e manter as luzes apagadas. Eu disse baixinho ao telefone: "E se ele tentar entrar pela janela da sala?" Minha mãe me dizia para parar de falar e esperar a polícia. Ela continuava falando ao telefone, me dando atualizações da polícia e o horário previsto de chegada, me lembrando também de não falar. Eu estava começando a me acalmar um pouco, quando ouvi o som inconfundível de passos lá embaixo, de alguém dentro da casa vagando. Sussurrei isso em pânico para minha mãe e a ouvi gritar algo. E do outro lado, ligar para a polícia. Provavelmente algo como: "O homem está dentro da casa, apresse-se." Minha mãe me disse para me esconder debaixo da cama e esperar lá por mim mesma. Aos 12 anos, foi o momento mais horrível e irreal da minha vida. A única coisa que me fazia sentir relativamente protegida era a pequena fechadura na porta do quarto dos meus pais. Ouvi passos subindo as escadas. As escadas ficam perto do quarto da minha irmã. E eu, no final do corredor,
quarto dos meus pais fica mais abaixo. Os passos sumiram por alguns instantes. Presumo que, enquanto o intruso entrava em nossos quartos, minha mãe me disse que a polícia forçaria a entrada e para não se mover até que estivessem lá dentro. Ouvi os passos no corredor descendo por aqui até chegarem à porta do quarto. Então, eles tentaram pressionar a maçaneta apenas para descobrir que estava trancada. Tentaram algumas vezes, como se isso fosse de alguma forma magicamente destrancar a porta. Então, houve uma leve batida na porta, mas a pessoa do outro lado não disse uma palavra. Eles tentaram a maçaneta mais uma vez, um tempo antes de ouvir os passos voltando pelo corredor e depois descendo as escadas. E eles desapareceram para mais dentro da casa. Eu fiz o meu melhor para não cair em lágrimas o tempo todo. Eu nem sussurrei nada no telefone, porque eu estava com muito medo de fazer o menor som. Minha mãe finalmente me disse que a polícia estava lá, mas para eu ainda ficar parado, eu esperava ouvi-los arrombar a porta, mas em vez disso, eu simplesmente de repente ouvi vários passos pesados e um homem gritando meu nome, se identificando como policial. Eu os ouvi subindo as escadas e minha mãe me deu permissão para atendê-los e destrancar a porta. Havia 2 policiais lá em cima quando eu abri a porta e depois mais 2 lá embaixo. Eles não precisaram arrombar a porta da frente, porque a porta dos fundos estava completamente entreaberta. A janela de correr dos fundos também estava completamente aberta, que era o óbvio ponto de entrada original. Eu tive que falar com a polícia e contar a eles tudo o que aconteceu, incluindo minha suspeita sobre o cara da pizza. Com meus pais ouvindo ao telefone, eles estavam a caminho de casa e quando voltaram, havia apenas 2 policiais ainda na casa, com o boletim de ocorrência, incluindo uma anotação do entregador de pizza que eles disseram que estavam investigando. Meus pais me levaram a Giannis Pizzaria na noite seguinte e me pediram para apontar o cara se eu o visse quando eu não o vi. Eles perguntaram ao gerente qual funcionário correspondia à descrição do entregador que descrevi. Ele disse que seria o Bill, que estava fora fazendo uma entrega. Depois de explicar todo o cenário, ele disse que não tinha como ser o Bill e nos pediu para sair do local. Resumindo a história, meus pais fizemos uma grande cena na pizzaria e eles disseram que nunca mais nos dariam o nosso negócio. Fomos até o carro e esperamos no estacionamento. Esperamos por quase 1 hora e quando ele não apareceu, saímos. Meus pais pensaram que era porque o gerente ligou ou mandou mensagem para o funcionário, o que fez com que ele não voltasse. Mas quem sabe? Meus pais contataram alguns advogados que acabaram não aceitando o caso devido à falta de evidências sólidas, afirmando que seria uma perda de tempo. Basicamente, no final das contas, nunca mais voltamos àquela pizzaria e não demorou muito tempo depois disso para que meus pais se sentissem seguros em me deixar sozinho em casa novamente, simplesmente por causa deste incidente. No final das contas, acho que foi o entregador da pizza, ou pelo menos alguém associado a ele, porque quem mais saberia que eu estava sozinho em casa naquela noite? Quando eu era adolescente, meus pais e eu nos mudamos da vila para uma área isolada no interior. Meus pais tinham acabado de se aposentar e construíram a casa dos sonhos no interior. Não tínhamos vizinhos à vista, apenas uma floresta densa e sem fim que dava para um parque nacional e uma fábrica de papel. A casa era enorme, com 2 andares, uma academia, um bar completo e sala de bilhar e um cinema de verdade no porão. Parecia o tipo de casa que as pessoas sonham, remota, silenciosa, perfeita, ou assim parecia.
Eu estava namorando minha namorada do colégio na época. Uma noite, enquanto meus pais estavam em um encontro no centro da cidade, a convidei para sair e assistir a um filme. Estávamos completamente sozinhos. Abri uma cerveja. Eu era menor de idade, mas imaginei que ninguém se importaria. E fomos para a sala de cinema para assistir Gladiador. Tudo começou normal, mas em algum lugar por volta da metade do filme, talvez perto da meia-noite, algo mudava em mim do nada. Eu estava sobrecarregado com essa sensação de luta ou fuga. Era como se meu corpo sentisse algo que meu cérebro não conseguia ver. Meu coração estava batendo forte e eu ficava olhando para as janelas descobertas atrás de nós que davam para a floresta escura, como o breu. Eu não queria assustar minha namorada, então guardei isso pra mim. Na verdade, as coisas ficaram um pouco tensas entre nós durante o filme, mas o tempo todo eu não conseguia me livrar da sensação de que estávamos sendo observados. Eu não sabia de onde, mas sabia que depois que o filme terminou, eu a acompanhei até o andar de cima e até o carro dela. A casa estava completamente silenciosa novamente. Ela foi embora e eu me virei para voltar para dentro quando lembrei que tinha deixado as luzes do bar, da sala de sinuca e da sala de cinema acesas. Então desci-as. Apaguei as luzes da sala de cinema primeiro e depois parei. Meus olhos se voltaram para a grande janela que dava para o quintal e foi quando eu o vi, cara. Ele parecia um sem-teto, cabelo selvagem, roupas imundas, mas o que me congelou foi sua expressão. Ele tinha o maior sorriso mais assustador que eu já vi, com olhos arregalados que pareciam absolutamente enlouquecido, e em sua mão estava uma faca. Ele estava batendo suavemente no vidro repetidamente. No começo pensei que estava tendo alucinações. Recuei lentamente e fui até o bar para desligar o resto das luzes. Aquele quarto tem uma porta de vidro deslizante, que também dá para a floresta. Liguei o interruptor e observei horrorizado enquanto o homem caminhava calmamente da janela para a porta, ainda sorrindo, ainda encarando fixamente. Estávamos a menos de 30 centímetros de distância. Apenas o vidro nos separava. Ele não tentou entrar, não se moveu de jeito nenhum, apenas me observou. Subi as escadas sem dizer uma palavra. Naquele momento, meus pais estavam entrando pela porta. Disse a eles: acho que preciso ir para a ala psiquiátrica ou algo assim. Juro que acabei de ver um cara com uma faca me observando lá fora. Minha mãe empalideceu. Os olhos do meu pai se estreitaram e, sem dizer uma palavra, ele foi até o cofre de armas, pegou seu rifle e saiu furioso para verificar a propriedade. Eu perguntei à minha mãe o que estava acontecendo e ela disse: houve alguns arrombamentos na área. Um cara vagando pela floresta tentando entrar em casas cuja descrição corresponde exatamente. A polícia foi chamada, mas eles não encontraram nada. Nenhum sinal de entrada, nenhuma pegada. Apenas uma floresta fria e negra que deveria ter sido o fim de tudo. Mas não foi naquela noite. Enquanto eu tentava dormir, pude ouvir um leve som de batidas abaixo de mim. Meu quarto ficava no segundo andar, diretamente acima da sala de cinema. Parecia metal batendo levemente no vidro. Tentei me convencer de que não era nada. As batidas duraram horas. Isso aconteceu noite após noite, durante semanas. Às vezes parava, às vezes eu acordava às 3 da manhã e o via fracamente de novo. Eu até pensei ter ouvido passos no telhado. Uma noite, verifiquei as janelas, mas nunca vi ninguém. Ainda não conseguia me livrar da sensação de que estava sendo perseguido, observado.
Então, o inverno chegou. Meus pais tiveram que sair por alguns dias, mas eles ainda estavam nervosos com o que tinha acontecido. Antes de partirem, me deram uma espingarda para o caso de também termos um grande Rottweiler. O cachorro mais doce você jamais encontraria e totalmente silencioso a menos que algo estivesse realmente lá. Uma noite, enquanto eu estava sozinho em casa, ouvi passos lentos e pesados nas folhas lá fora. Pesados e deliberados. O cachorro se levantou, as orelhas se aguçaram e começou a rosnar baixo e profundamente na porta da frente. Depois, latindo ferozmente, alto e sem parar. Ele só fazia isso quando via algo real. Eu fiquei em silêncio. Não queria que quem estivesse lá fora soubesse por que eu estava em casa. Eu não me mexi. Então, veio a batida lenta e oca e provocadora. Eu não atendi. Dormi com a espingarda ao meu lado naquela noite. Porta trancada, persianas fechadas, cachorro aos meus pés. Na manhã seguinte, eu saí e vi algo que fez meu estômago embrulhar. Pegadas humanas frescas. Circulavam a casa inteira. Eles paravam em cada janela como se alguém estivesse tentando olhar, procurando por mim. Eu segui os passos pela propriedade e eles eventualmente me levaram para a floresta. Eu segui talvez por meia milha antes que eles começassem a zigue-zaguear. Desvio, volta, como se quem os fez estivesse tentando me despistar. Eu me virei. Algo me disse que era uma má ideia continuar naquela noite. As batidas voltaram, mais altas dessa vez. Eu sabia que era ele. Destranquei minha porta, peguei minha espingarda e pisei no deck do segundo andar. Liguei os faróis de neblina que iluminavam o quintal. Lá estava ele, o mesmo homem, o mesmo sorriso e os mesmos olhos mortos. Ele segurava a faca, novamente olhando diretamente para mim, como se pudesse ver através de mim. Levantei a espingarda e gritei: "Se você não for embora, vou enfiar uma bala bem no meio de você." Ele não se moveu nem recuou, apenas encarou sorrindo sem piscar. Disparei um tiro de advertência para o ar e finalmente obtive uma reação. Ele cambaleou um pouco e então lentamente recuou para a floresta, ainda de frente para mim. Foi quando decidi soltar o cachorro. Corri escada abaixo, abri a porta de correr e o soltei. Ele disparou para a floresta como um míssil preto, latindo e rosnando. Nunca o vi tão agressivo. Ele tinha uma coleira de tiro e então não conseguia ir longe. Mas eu gosto de pensar que ele expulsou aquele cara para sempre. Porque depois daquela noite, eu nunca mais o vi. Mas, de novo, isso aconteceu em março de 2022. Durante as férias de primavera, eu estava no meu segundo ano de faculdade. Meus amigos e eu, 6 de nós, decidimos alugar uma cabana na serra por alguns dias, só para fugir de tudo. Sem escola, sem estresse, sem celulares. Era para ser uma daquelas viagens tranquilas, onde você bebe demais, ouve música muito alta e talvez crie algumas memórias das quais você vai rir mais tarde. Éramos 4, eu, Matheus, Christian e Tiago, e 2 meninas, Jéssica e Sara. Todos éramos próximos desde o primeiro ano. A cabana que escolhemos era absurdamente barata para o seu tamanho. 2 andares, uma varanda envolvente, 2 banheiros e listada como sendo em terreno privado, perto de um lago. Era muito longe, sem cidades por quilômetros, cercada por floresta. Mas, de novo, isso aconteceu em março de 2022. Durante as férias de primavera, eu estava no meu segundo ano de faculdade. Meus amigos e eu, 6 de nós,
decidimos alugar uma cabana na serra por alguns dias, só para fugir de tudo. Sem escola, sem estresse, sem celulares. Era para ser uma daquelas viagens tranquilas, onde você bebe demais, ouve música muito alta e talvez crie algumas memórias das quais você vai rir mais tarde. Éramos 4. Eu, Mateus, Christian e Tiago. E 2 meninas, Jéssica e Sara. Todos éramos próximos desde o primeiro ano. A cabana que escolhemos era absurdamente barata para o seu tamanho. 2 andares, uma varanda envolvente, 2 banheiros e listada como sendo em terreno privado, perto de um lago. Era muito longe, sem cidades por quilômetros, cercada por floresta. O dono tinha um sotaque forte e parecia meio estranho quando falamos com ele ao telefone. Tudo o que ele disse foi: só não vá se embrenhar muito na mata. Algumas coisas velhas lá atrás, poços quebrados, cercas, cobras, você não quer se perder. Nós rimos disso. Pensei que ele só estava tentando adicionar um pouco de charme sulista assustador à viagem, mas quando chegamos lá, não teve graça. A viagem demorou uma eternidade. O GPS deu 1 hora. Antes de chegarmos, a última parte da estrada era só terra e cascalho, mal largo o suficiente para um carro. As árvores ficavam mais grossas à medida que nos aproximávamos. Quando finalmente vimos a cabana, todos nós meio que ficamos em silêncio. Não parecia com as fotos. Era mais antigo e sujo. As janelas estavam empoeiradas e algumas das persianas estavam penduradas pelas dobradiças. Havia um cheiro fraco lá fora, como lixo velho e madeira molhada. Nós o limpávamos e fazíamos piadas. Dizíamos que só acrescentava personalidade. Nós descarregamos e reivindicamos os quartos. E comecei a beber por volta das 19 horas. A primeira noite foi divertida. Fizemos churrasco ao ar livre, tocamos música em um alto-falante Bluetooth e jogamos algumas cartas. Por volta das 23 ficou frio, então fomos para dentro. Foi quando eu notei como a floresta estava escura. Não quero dizer apenas escuridão noturna, quero dizer escuridão completa. As luzes da varanda mal iluminavam mais do que alguns metros, e as árvores estavam tão densas que parecia que estavam pressionando de todos os lados. Sem insetos, sem vento, apenas um silêncio pesado e total. Acabamos dormindo por volta das 2 da manhã. Eu tinha um dos quartos no térreo, bem ao lado da cozinha. Pequeno e com apenas uma cama e uma janela com vista para a floresta. Por volta das 4h15, acordei sem motivo. Bem acordado, como se alguém tivesse me cutucado. Fiquei deitado lá por um segundo, o coração batendo rápido, e então ouvi um toque. Toque, toque. Achei que fosse o aquecedor no começo, mas então repetiu firme, não metálico, não mecânico. Soou como dedos. Olhei para a janela e havia um homem parado lá. Ele estava pressionado contra o vidro, o rosto quase tocando-o. Pele pálida, cabelo selvagem, sem camisa, apenas olhando fixamente. Sua boca estava ligeiramente aberta, como se estivesse respirando por ela. Seus olhos estavam arregalados. Ele não piscou, não se moveu. Ele apenas ficou lá e bateu suave e lentamente, como se estivesse tentando me provocar. Senti como se meu corpo travasse. Então as batidas ficaram um pouco mais rápidas. Sussurrei para Mateus, que estava dormindo no sofá do lado de fora do meu quarto. Disse seu nome novamente mais alto
Ele acordou grogue e perguntou o que eu queria, e apenas apontei. Ele olhou, viu o homem e imediatamente pulou, derrubando a mesa de centro. Isso deve ter assustado o cara, porque quando Mateus acendeu a luz da varanda e correu para fora, ele já tinha ido embora. Todos nós nos levantamos. As meninas estavam apavoradas. Tiago tentou convencer todos que era apenas um morador local, bêbado, brincando com a gente. Christian disse que talvez fosse um caçador que se perdeu. Mas eu sabia que era aquele cara me observando. Ele não estava perdido. Nós bloqueamos as portas, movemos o sofá para frente da grande janela da sala de estar e nos revezamos para ficar acordados por algumas horas. Nada mais aconteceu naquela noite. Na manhã seguinte, saímos. Havia pegadas humanas, nuas, circulando toda a cabana. Eles pararam em todas as janelas, cada uma delas, até mesmo a pequena acima do chuveiro no andar de cima. Deveria ter sido isso, deveríamos ter ido embora, mas não fomos. Fomos idiotas e teimosos e ficamos lá. A noite começou. 2 noites. Começamos com as mesmas bebidas, música na fogueira, mas a energia era diferente. Todos ficavam olhando para a floresta. Jéssica não bebia e Christian mantinha sua faca de caça no cinto. Quando finalmente entramos, trancamos todas as janelas e verificamos as portas 2 vezes. Por volta das 3:30, Mateus foi à cozinha para pegar água. Ele parou no corredor e chamou meu nome. Eu me levantei e o vi parado ali, apontando. Havia alguém na cozinha. O homem de antes, mas desta vez ele estava lá dentro, nu, de costas para nós, coberto de arranhões longos e crus. Ele estava parado em frente à geladeira, olhando para ela como se não soubesse o que era. Ele fez um movimento lento de balanço, como se estivesse se balançando os pés. Mateus não falou. Ele apenas recuou. Todos nós nos reunimos em silêncio na entrada do corredor. Eu tinha um canivete. Sara tinha o atiçador de fogo. Christian agarrou uma das pernas da cadeira que ele tinha quebrado antes, tentando ser engraçado. Nós acendemos a luz. O homem tinha sumido. A porta dos fundos estava escancarada, mas não estava quebrada. Não foi forçada. Estava apenas aberta. Saímos 20 minutos depois. Ninguém discutiu. Nós pegamos apenas o básico: carteiras, chaves, telefones e dirigimos pela floresta, até termos sinal suficiente para ligar para o xerife. Quando encontramos o policial em um restaurante perto da rodovia, ele não pareceu nada surpreso. Ele perguntou se alguém estava machucado e então disse: sim, tivemos alguns problemas com pessoas se agachando naquela floresta, nem sempre bem da cabeça. Nós tentamos explicar que não era apenas um morador de rua. Este homem nos observou, voltou 2 noites seguidas e tinha uma chave ou de alguma forma entrou. O delegado apenas acenou como se já tivesse ouvido isso antes. Quando mencionamos o proprietário, seu rosto quase deu a entender que ele conhecia o cara. O anúncio desapareceu completamente alguns dias depois, apagado de todos os sites de aluguel. Nunca tivemos respostas e nunca recebemos uma ligação. Nunca recebemos nosso depósito de volta. Mas aquele rosto, o jeito que ele olhou para mim pela janela, eu ainda o vejo às vezes quando acordo à noite. Não falamos mais muito sobre aquela viagem, mas até onde eu sei, nenhum de nós voltou para a serra desde então. Se você é fã de terror real, relatos sobrenaturais e histórias de arrepiar, inscreva-se agora e ative o sininho para nunca perder nossos vídeos inéditos. Inscreva-se e junte-se à nossa comunidade de caçadores de mistérios. Curta se já sentiu algo estranho à espreita. Compartilhe com quem você quer desafiar a coragem.
Não fique de fora. Novas histórias tenebrosas toda semana. Você está pronto para encarar o que pode estar lá fora?